Para vivermos bem e felizes, nós precisamos ter saúde. No último vídeo, eu compartilhei com vocês como eu fui curada de esclerose múltipla. Agora, eu vou compartilhar com vocês como eu mantenho a minha saúde, como eu me alimento hoje para manter a minha saúde. Hoje, chegando quase aos 50 anos de idade, eu tenho muito mais saúde e energia do que quando tinha meus 30 anos de idade. Eu estava parcialmente paralisada, dependia de medicamentos e vivia nos hospitais. Para cuidarmos dos outros, nós precisamos primeiramente cuidar de nós mesmos. Nós não podemos esperar que nossos filhos cuidem da saúde seriamente se não somos um exemplo positivo. As nossas palavras não terão impacto se elas não estiverem alinhadas com nossas ações, ou seja, com os exemplos que estamos dando. Ser saudável não é difícil. A gente precisa de informação. Devemos conhecer e entender como o nosso corpo funciona, assim como nós aprendemos como as coisas funcionam, como o carro funciona, o celular, a nossa casa e tantas outras coisas. É fácil e importante aprender como o nosso corpo funciona para cuidarmos bem dele, para que não dê problemas. Problemas estes que nós chamamos de doenças. Doenças e limitações físicas não são consequências da idade, mas sim de uma alimentação errada e falta de atividade física. O nosso corpo funciona sozinho. Ele sabe o que tem que fazer. Nós não precisamos dizer ou programar nada. Quando eu estava doente, na época que eu me adoeci muito, eu tomava refrigerante ao invés de água. Hoje eu tomo água, bastante água. Aos poucos eu fui mudando e me conscientizando. A minha alimentação é basicamente, os líquidos são água, sucos verdes, que são feitos eu faço com gengibre, folhas, com salsinha, pode pôr abobrinha, pepino, babosa, gengibre, sucos vermelhos eu faço com beterraba, gengibre e babosa, chás. Ao invés de tomar água pura, às vezes eu faço um chá sem açúcar, com gengibre, canela, pode pôr também limão com gengibre, pode usar hortelã também, fica muito bom. E sempre evitando o açúcar, eu não acrescento mais, nem no café eu não coloco. Tá? A água, eu uso a água somente filtrada. Eu uso este filtro que eu encontrei, ele tem um sistema tem uma vela em cima e aqui embaixo ele tem pedrinhas, tem carvão. E a gente pode fazer um teste. Eu comprei aquele teste para ver como que está a qualidade da água. Muito bom, ele funciona muito bem. É importante a gente pesquisar e descobrir qual o melhor filtro. Eu encontrei esse após muitas pesquisas. Tá? E aí, para deixar a água alcalina, com pH alcalino, que é entre 7,5 e 8,5, a gente pode também acrescentar bicarbonato de sódio, uma pitadinha eu coloco, um cloreto de magnésio, eu coloco também uma pitadinha, e o sal, mas tem que ser sal marinho ou sal rosa, o sal do Himalaia, tá? Aí esses três juntos, se você não tiver os três, às vezes eu coloco dois e vai dar o mesmo efeito. O ideal é que se tem todos, se não tem o que você tiver dos três, ele vai ajudar a alcalinizar a água, para manter esse pH entre 7,5 e 8,5. Porque o nosso corpo é feito, 70% do nosso corpo é água. E se nós não dermos uma água de boa qualidade, nosso corpo vai ficar ácido, propício ao desenvolvimento de tumores, de doenças.
Então é importante que a gente cuide da água que a gente está tomando, tá? E refrigerante, não, de jeito nenhum. Se você ama seus filhos, evita, ensina a eles o quanto que é prejudicial. O sal, eu, eu usava muito sal na alimentação. Hoje eu uso sal mais moderadamente, mas somente sal. O sal rosa ou sal marinho. Porque o sal contém quase 80, mais de 80 tipos de minerais essenciais que o nosso corpo precisa para se manter saudável. Agora, quando a gente usa aquele sal refinado, foram retirados todos esses minerais. Tudo que é processado, refinado, ele perde a, os minerais, os nutrientes que nós necessitamos para o nosso corpo, para a manutenção da nossa saúde. Eu comia muito açúcar, muito doce, exageradamente. Eu tinha exagero no sal e exagero no açúcar. Então, doce demais, e o açúcar que eu usava era o açúcar refinado. Hoje, eu uso muito pouco. Eu tomo uma xicrinha de café pela manhã, mas eu não ponho açúcar, só um pouquinho. Se eu for usar para alguma coisa, se precisar fazer algum bolo, alguma coisa, que eu não faço muito também, eu uso este açúcar. Entendeu? Esse açúcar ele mantém ainda alguns nutrientes necessários para o nosso corpo, que ajuda. Agora, o açúcar refinado é a mesma coisa do sal refinado. Evite, não tem nada de bom. O açúcar é o doce veneno, ele alimenta as células cancerígenas. Então, a gente tem que manter pouca quantidade, evitar o máximo possível, tá? Agora, outra coisa que eu comia demais era carne. Comia muita carne. Sempre que eu comia carne, eu tinha dores, eu passava mal, eu fui percebendo isto. E aos poucos eu fui diminuindo até que eu consegui parar de comer carne. Eu fiz um bem muito grande para a minha saúde e para os animais também, que não precisam ser sacrificados. A carne demais, ela vai criando toxinas no corpo e essas toxinas, para ser processado, para o processo de digestão da carne, demora muito tempo no nosso organismo. Então, é melhor que, se você está com algum problema de saúde, se você quer melhorar a tua saúde, é bom que se evite a carne. Massas, pães, eu fui evitando tudo que é massa branca, eu opto sempre pelas massas, pães integrais, macarrão, tudo, arroz. Eu como arroz branco, mas o ideal eu tenho, às vezes eu volto para o branco, mas o ideal mesmo eu gosto mais do integral. Outra coisa que a gente precisa cuidar, que eu tenho cuidado muito, é da saúde da alma, saúde espiritual. Sendo grata, agradecendo e reconhecendo que tem um poder maior que cuida da gente, que criou tudo que existe nesse mundo, tudo de bom, para nós cuidarmos e amarmos, aprendermos a ser gratos, a perdoar, a vigiar os nossos pensamentos. Eu procuro vigiar muito para ter controle sobre os meus pensamentos, fazer boas ações, procurar ajudar o próximo, perdoar. Então, essa parte espiritual que, se a gente estiver bem, nos dá um equilíbrio para o nosso corpo, para que ele funcione bem, porque tudo tem que estar em equilíbrio. O físico, o mental e o espiritual. Se algum deles não estiver bem, as coisas não funcionam bem. Então, eu sou muito grata por tudo que me aconteceu, pelo bem que me foi feito, por ter me libertado, e procuro encontrar a semente do bem em tudo que acontece. Isso que me mantém motivada para continuar vivendo uma vida feliz e de agradecimento, e que eu procuro compartilhar com as pessoas, porque é possível sim a gente curar das doenças
de muitos tipos de doença através da alimentação. Eu também faço suplementação. Eu estava me esquecendo, todos os dias eu tomo o iodo, que é o Lugol, a solução 5%, é extremamente importante, eu não vivo sem o Lugol. Ou tem outras marcas, desde que seja 5%, eu procuro tomar iodo, o cloreto de magnésio, que tem comprimidos, ou pode ser esse em pó. Eu dissolvo 2,5 colheres, mas nunca mexa nada, não ponha em vasilha de metal e nem use colher de metal. Tem que ser usado colher de madeira ou de plástico, é muito importante para dissolver. Também ele vem em comprimidos. Eu uso esse, eu acho melhor. Então eu tomo 2 vezes por dia e o ômega 3. Então isso é para a saúde do corpo e do cérebro também. Então, para equilibrar extremamente, nós não podemos, nosso corpo, nosso cérebro não funciona bem sem ômega 3. É importante para a saúde do nosso corpo, do nosso cérebro. E para um perfeito funcionamento, nós precisamos oferecer todos esses nutrientes, e mesmo porque o solo está muito pobre e na adubação, o cloreto de magnésio, ele não é reposto. Então, é importante que se tome cloreto de magnésio, o iodo e o ômega 3. Esses três eu procuro manter sempre. Então, é assim que eu tenho procurado manter a minha saúde dos meus filhos. A gente não fica doente, a gente não toma remédio e nem precisa ir para hospitais. Eu espero que tenha ajudado. Se você gostou e acredita que pode ajudar outras pessoas essa informação, passe para frente e aperte a mãozinha aí, tá bom? Muito obrigada.